Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao terceiro encontro de genética, hemoterapia e patologias hematológicas. Eu sou a Natácia, sou doutora em genética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema muito curioso, que é reconstruindo o avanço das epidemias e pandemias a partir de dados genéticos. Eu quero agradecer à Liga Acadêmica de Hematologia e Hemoterapia da Biomedicina, da Unip de Assis. Muito obrigada pelo convite, eu me senti muito honrada em estar aqui com vocês hoje, conversando com biomédicas, biomédicos e também os profissionais. Então eu acredito que hoje vocês vão talvez ter um tema um pouquinho diferente, expandir a mente, mas eu acredito que, tendo em vista que é um encontro, é um tema super importante porque está gritando aí nos nossos ouvidos diante de todo esse nosso cenário de pandemia. Então, eu quero falar para você que quando nós estamos estudando genética, o que a gente busca? Nós buscamos variações, nós buscamos diferenças genéticas entre os indivíduos das populações. Então, pensa bem, se todo mundo fosse estudado a partir do branco do olho, você acha que isso traria alguma informação? Não, porque não ia ter variação. Então a gente busca encontrar regiões no DNA que tenham variações para que a gente consiga contar uma história. Bom, essas variações elas surgem no DNA em virtude da mutação. A mutação ela é a matéria-prima da evolução, porque é a partir dela que novas variantes genéticas surgem nas populações. Então, elas ocorrem ao acaso e são responsáveis por toda a variação genética que nós encontramos. Agora, algumas mutações, elas são neutras, então a gente não vai encontrar nenhuma alteração na característica daquele organismo no fenótipo, tá? Mas temos outras mutações que não são neutras. Algumas delas estão inclusive relacionadas com fenótipos moleculares que a gente chama de afetado. Então, você pode ter algumas doenças que estão associadas às mutações e tudo mais. Inclusive, elas podem aumentar a patogenicidade dos patógenos. E o que são os patógenos? São organismos ou um agente que causam doenças nos nossos organismos. Então, a gente tem os vírus, as bactérias, os protozoários, os nematódios. Algumas mutações específicas nesses patógenos, elas podem ser neutras, ou seja, não alterarem nada, isso acontece o tempo todo, mas eventualmente elas podem estar associadas ao aumento da patogenicidade. Por exemplo, quando a gente está conversando sobre a COVID, nós estamos descrevendo quais são os efeitos do vírus, né? Porque a COVID é a doença, mas a COVID ela é causada pelo SARS-CoV-2, que é um vírus. Então, a gente tem variantes genéticas desses vírus. A gente vive escutando aí no jornal, variante tal, variante tal. Então, essas mudanças, a maioria delas, elas não têm nenhum impacto nas propriedades do vírus, de verdade. Isso é um exemplo para vocês entenderem. Mas algumas variantes, algumas delas têm sim impacto sobre o que esse vírus pode causar. Então, essas alterações genéticas, elas foram classificadas pela Organização Mundial de Saúde como variantes de interesse ou VOI. É assim que vocês vão encontrar aí descrito na literatura. Mas o que seriam essas variantes de interesse, então, dentro do SARS-CoV-2? Olha, gente, é o seguinte, essas alterações genéticas, essas mutações, elas são caracterizadas por aumentar uma transmissibilidade, uma gravidade da doença, um escape imunológico, escape de diagnóstico ou terapêutico. Então, assim, essas variantes necessariamente precisam ter essas características, tá? Ela vai levar a uma significativa transmissão comunitária e a gente vai encontrar múltiplos clusters, múltiplos grupos para COVID. Vai ter um aumento muito grande, então, em diversos países e essas variantes genéticas terão uma prevalência nas populações juntamente com o aumento do número de casos. Então, elas são caracterizadas como um risco emergente para a saúde pública.
Perceba, eu falei para vocês que tem mutações que efetivamente não vão mudar um fenótipo, não, ou ter uma consequência, mas essas variantes de interesse que nós estamos conversando, essas alterações genéticas, elas especificamente vão levar, sim, a um risco para a saúde pública global. Especificamente aqui conversando com vocês sobre a Covid. Então, o que a Organização Mundial de Saúde fez? Ela classificou, inclusive, essas variantes com nomes. Só que diversos grupos começavam a colocar um nome, outro colocava outro. Então, a Organização Mundial de Saúde resolveu organizar tudo para todo mundo conseguir falar numa mesma linguagem. E essas variantes de interesse, elas têm nomes gregos, tá? Então, por exemplo, eta, iota, eu coloquei aqui para você, ó, essa tabelinha aqui, que são então essas variantes que hoje são descritas. Então, eu já quero deixar bem claro para vocês que como o vírus ele muta bastante, pode ser que essa conversa, essa aula aqui que eu tô tendo com você já esteja desatualizada daqui um mês, daqui uma semana, não sabemos. Então, para o que temos hoje, estamos conversando aqui em setembro de 2021, é isso que a gente tem descrito. Então, essas aqui são as variantes que nós temos de interesse, ok? Beleza, só que não são só essas variantes de interesse que a gente tem que ficar de olho, não. Nós temos que ficar de olho também nas variantes que eles chamam de concern, ou variantes de preocupação, que são as VOC, né? Quando eu falo variants of concern, eu tô falando variantes de preocupação. A VOC, ela tem todas as características que a gente conversou ali atrás sobre a VOI, né? A variante de interesse, são aquelas mesmas características, mas elas têm, digamos assim, um aumento do nível de preocupação. Por quê? Porque elas têm maior transmissibilidade, têm uma virulência maior e as medidas de saúde que nós temos, de saúde pública, de diagnóstico, vacinas terapêuticas, elas têm um potencial de redução, então, assim, dessa eficácia total dos cuidados que a gente tem. Então, essas essas variantes de preocupação, elas têm uma maior alteração na saúde pública global. E, atualmente, nós temos 4. Alfa, beta, gama e delta. Então, aqui no quadrinho, eu sei que tudo é da Organização Mundial de Saúde, viu, gente? Cada um desses bancos de dados aqui que você está olhando, Pango, Gilead, Nexttrain, esses aqui são os bancos que vão efetivamente sequenciando e catalogando essas amostras. Eles têm o nome de cada uma das variantes que eles consideram, mas a label, né, para a Organização Mundial de Saúde é alfa, beta, gama e delta. Lembrando que gama foi aquela que surgiu aqui no Brasil. Então, gente, beleza, a gente já entendeu que a gente estuda a variação genética, que a gente precisa identificá-la para conseguir estudar. E eu falei para você que a gente vai construir as histórias das pandemias, né, e das epidemias a partir de dados genéticos. Eu tô contando isso para você porque você precisa ter uma base de entendimento para saber como é que tudo isso funciona. Você já entendeu que a gente precisa estudar a variação genética, que tem algumas variações genéticas que serão neutras e outras não necessariamente, né? Mas nesse contexto dos patógenos e nesse mundo que vocês estudam aí da saúde pública, nós temos as zoonoses. E o que são as zoonoses? São doenças infecciosas que são transmitidas de animais vertebrados para humanos. Então, diversos patógenos, eles se enquadram dentro da zoonoses. As zoonoses, elas são um problema de saúde pública, completamente. Então, a expansão das áreas urbanas, a nossa falta de higiene. Eu até brinco, né? A gente fica ensinando coisas tão complexas, mas a gente não ensina as pessoas a lavarem a mão depois de sair do banheiro. Não é verdade? Eu trabalhei numa comunidade e o que eu ensinava para as crianças lá era o seguinte: foi no banheiro, usou papel higiênico, você tem que dobrar, você não pode deixar o cocô exposto lá. Por quê? Vai lá o quê? Mosquito, pousa em cima, aí pousa na comida. Gente, são coisas muito pequenas, mas que a gente não tem noção, que as pessoas não têm conhecimento sobre saúde pública. Elas não têm conhecimento do impacto e a nossa função, enquanto profissionais, orientar as pessoas. O óbvio, ele precisa ser dito. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem do mercado chinês. Olha isso aqui, olha como... Observa bem essa figura. Pausa o vídeo, dá uma olhadinha. Olha aqui essa água toda escorrendo aqui, carne exposta. Então, imagina
quantas doenças estão rodando por aqui, né? Então, essas zoonoses, elas têm uma grande porcentagem de responsabilidade das doenças novas que surgirão e das existentes nos humanos. Então, olha só esse mercado aqui, como que a gente alimenta com isso daqui, gente? Sim, nós alimentamos. Também mercado na China, que foi o local que potencialmente surgiu ali a variante, ou é a hipótese, né? Embora alguns pesquisadores digam que não, outros dizem que sim, que surgiu do mercado chinês o SARS-CoV-2. Muito bem, considerando ainda o SARS-CoV-2 como aqui o nosso modelo de entendimento, algumas pessoas, alguns pesquisadores consideram o SARS-CoV-2 como uma zoonose, tá? Covid. Então, seria uma transferência do animal para o ser humano. Enquanto outros pesquisadores, eles argumentam que não é uma zoonose, tá? Que seria uma doença infecciosa emergente. E o que seria uma doença infecciosa emergente? Essa doença infecciosa emergente, você tem o patógeno, ele vai causar uma doença infecciosa nos humanos, vai persistir nas populações humanas, porém, ela independe de um reservatório animal, tá? Esse é um artiguinho bem bacana que descreve exatamente isso, né? Os autores, eles argumentam que, no ponto de vista deles, a COVID ela é uma doença infecciosa emergente e não seria uma zoonose. Então, a gente tem o que a gente chama de spillover ou derrame, né? Que são essas doenças que ocorrem nos animais para o ser humano. E a gente tem as zoonoses, como a gente já conversou aqui com vocês, que são essas infecções adquiridas diretamente ou indiretamente de um animal e que acabam, então, tendo uma consequência clínica para humanos. E a gente tem, então, as doenças infecciosas emergentes, que você não necessariamente depende de um reservatório animal não humano, e essa doença agora ela passa a ser dependente de humano para humano, como, por exemplo, o HIV hoje, tá? Para que vocês saibam todo esse contexto. Mas, agora que a gente já entendeu toda essa base, a gente vai reconstruir a história de epidemias e pandemias. Você precisa entender o conceito de uma epidemia. O que é uma epidemia? Uma epidemia, ela ocorre quando muito mais casos de uma determinada situação de saúde, ela ocorre mais do que o esperado em uma determinada região. Só que ela não vai para além, ela não se espalha para além dessas fronteiras. Enquanto que uma pandemia, ela ocorre em todo o mundo, numa área muito mais ampla, e ela cruza as fronteiras internacionais, geralmente afetando um grande número de pessoas, e esses conceitos também são da Organização Mundial de Saúde. Mas, como é que eu posso, então, entender esse contexto de pandemia, de epidemia, partindo do ponto de vista de uma caracterização da variação genética? Bom, essa caracterização é necessária porque a caracterização da diversidade genética é como se fosse um inventário, um levantamento do que a gente tem em termos de diversidade genética em nível populacional. E tudo isso seria uma soma de toda a variabilidade que nós temos no genoma, e a gente vai tentar identificar a diferença entre esses genomas. Por exemplo, aqui a gente tem um alinhamento, tá? E esse alinhamento, então, cada uma dessas linhas aqui é o sequenciamento de um indivíduo, ou seja, a determinação da ordem de nucleotídeos que constitui essa região do genoma, e a gente tem variações entre eles. Por exemplo, ó, esse indivíduo aqui tem a adenina, timina e citosina. Esse indivíduo aqui de baixo já não tem. Então, essas variações entre os indivíduos é o que nos oferece informações para que a gente faça esses estudos. Inclusive, já quero adiantar que a partir deles nós podemos fazer monitoramento e traçar estratégias para a saúde pública. Então, essas diferenças que acumulam entre esses indivíduos, elas podem ser usadas para que a gente faça uma medição. A gente vai medir mesmo o tempo. Sim, você pode medir o tempo. Então, a partir dessas diferenças que a gente tem genéticas, a gente consegue, a partir de análises, estimar o tempo, por exemplo, que uma sequência tem em relação à outra. Quando é que em um dado momento elas se separaram ali.
Então, o que eu posso dizer para você é que o DNA, ele é como se fosse uma máquina do tempo, porque ele guarda assinaturas genéticas e a partir dessas assinaturas genéticas a gente consegue fazer toda uma investigação. Não conheço outra coisa atualmente que funcionaria como uma máquina do tempo, mas o DNA, sim, ele é uma máquina do tempo, o RNA, o material genético é uma máquina do tempo. E uma disciplina que estudou isso foi a filogeografia. A filogeografia, ela é o estudo das linhagens no tempo e no espaço geográfico. Então, além de tudo isso, de você entender o que acontece com essas linhagens no tempo e no espaço, você vai buscar entender quais foram os fatores que governaram as diferenças, porque essas diferenças estão como estão no espaço geográfico. Então, olha que legal, é muito interessante. E a genômica epidemiológica ou a genética epidemiológica, ela bebe desta fonte da filogeografia. Grande parte das análises que nós temos vieram dali. Então, é isso que a gente explora quando a gente quer fazer essa busca, uma abordagem filogeográfica. Então, perceba que eu tenho um alinhamento, e só para que você entenda novamente o que a gente está conversando, o que eu estou buscando identificar aqui? Diferenças, porque são as diferenças que vão me contar a história. Lembra do branco do olho? Nós estamos procurando regiões que não sejam branco do olho, estamos procurando regiões que realmente nos deem algumas informações. Então, olha, aqui cada linha é um indivíduo, né? A constituição genética deste indivíduo. Se a gente olhar nessa região aqui, esse bloco de indivíduos, olha, ele tem uma constituição muito parecida. Quando a gente olha aqui embaixo, já mudou, tá vendo? Aqui é outra constituição genética. Então, a partir dessa sopa de letrinhas de diferença, eu consigo contar histórias. E com essas histórias, a gente consegue fazer inferências temporais. Conseguimos viajar no tempo. E hoje, especificamente, a gente vai contar para vocês algumas histórias. São 3 histórias que eu vou contar, então. Uma será da chikungunya, da H1N1 e depois contaremos sobre estudos com a Covid, ok? Tudo isso, gente, é utilizado para que a gente consiga, então, reconstruir histórias. Quanto mais a gente consegue, então, dados, quanto mais a gente consegue registro, e é por isso que é tão importante que dentro dos hospitais, né, a gente consiga pegar essas amostras dos pacientes, sequenciar e depositar nos bancos públicos. A gente tem bancos públicos em que a gente consegue colocar essas sequências para que a gente possa fazer o monitoramento e também contar histórias, porque a partir disso a gente consegue traçar estratégias para impedir que variantes que são não neutras ou variantes que são de interesse, variantes que são de preocupação, de concern, elas esparramem, para que a gente meça a frequência com que elas estão nas populações, para que a gente pense em estratégias efetivas. Por isso que é importante que a gente reconstrua as histórias. Quanto menos dado a gente coleta, menos peças do quebra-cabeça nós teremos e mais difícil fica nós tomarmos decisões conscientes com base em pesquisa científica. Então, vamos para o nosso primeiro caso da nossa história aí para vocês entenderem sobre a epidemiologia associada aos estudos genéticos para a reconstrução das epipandemias. E o nosso primeiro caso de estudo é a H1N1, que foi uma pandemia que nós tivemos em 2009 especificamente. Gente, essa é a famosa gripe do porco. Eu não sei se vocês vão lembrar, muitos de vocês são jovenzinhos, mas assim, em 2009 a gente teve uma pandemia com H1N1, a gripe do porco, e algumas questões, por exemplo, políticas foram afetadas. Os Estados Unidos fecharam as fronteiras em um determinado período para as pessoas não levarem essas variantes para lá. Então, a gente tem esse estudo aqui de Leme e colaboradores, inclusive essas pessoas aqui, eles desenvolveram softwares que fazem essa estimativa de data que eu falei para vocês, que fazem toda essa reconstrução, esse pessoal aqui. E eles fizeram, então, um estudo para reconstruir como que foi o início desse spread, né, desse espalhamento da pandemia da influenza, da gripe do porco. Então, eles pegaram amostras de março a julho de 2009, foram 242 sequências, e olha só o que eles fizeram. Eles estimaram
é essa arvorezinha aqui. Essa arvorezinha aqui, gente, é o que nós geramos para esses estudos. E aqui a gente consegue verificar as relações filogenéticas entre os grupos que nós sequenciamos. Ó, cada uma dessas cores que eles colocaram aqui representam amostras que vieram de determinados países. Então, olha só, o México está representado por essa cor aqui, azul petróleo, tá vendo? Olha que coincidência, azul petróleo tá bem aqui, ó, nesses ramos aqui. Isso já mostra pra gente que o ancestral comum, tá? A origem dessa epidemia veio da onde? Do México. Então, olha que interessante, a gente tem aqui um dado científico, isso é importantíssimo, porque você consegue fazer um monitoramento epidemiológico a partir de inferências evolutivas, inclusive estimar o fluxo gênico viral no tempo e no espaço. Então, quando eu falei para vocês que a gente associava a geografia, é porque a gente vai pegar, então, a variante de um determinado local específico, vai ver o que está acontecendo lá e vai ver como que ela se relaciona com outras variantes, quanto que uma mutação pode ter surgido, qual que é aquela sequência que é uma ancestral comum, de onde surgiu, quando entrou, quando parou. Tudo isso são informações muito importantes para a saúde pública. Especificamente neste caso aqui, a gente percebe, então, que essa pandemia da gripe do porco, ela começou no México. Olha os ramos aqui de ancestralidade. E aí as mutações foram ocorrendo e novas variantes desse vírus foram surgindo. Todos os ramos em vermelho são os ramos nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é vizinho imediato ali do México, né? Ó, a Europa são esses ramos aqui em menor frequência, verdes. A América do Sul aqui em ramos roxos e assim por diante. Mas uma coisa será que alguém observou? Que aqui embaixo a gente tem, ó, o período. Então, além deles estabelecerem essas relações e da gente entender, né, qual seria o ancestral, de onde surgiu ali, onde começou, eles conseguem ainda calcular quando isso ocorreu. Não é maravilhoso isso? Então, olha só, aqui ele observa isso no início em janeiro. Olha que maravilha. E aí vai mostrando no tempo, por isso que eu falei para vocês que é tempo e no espaço, como que foram ocorrendo essas variações. Olha só, a gente percebe que esses grupos aqui verdes, eles são os grupos, né, da Europa e foram os últimos aqui a terem variações para esse caso aqui desse clado. Olha que interessante, eu vou mostrar para vocês também a simulação que eles fazem, tudo isso com os dados genéticos. Então, aquela árvore que vocês viram agora, eles conseguem, com os dados genômicos, né, associados com as coordenadas geográficas, plotarem no globo e fazer uma simulação de acordo com a data de divergência de como que esses ramos, como que esse vírus ele foi andando no tempo. Por isso que eu falei para você que é muito fácil da gente, com esses estudos, fazer uma previsão de como as coisas podem acontecer. Então, olha que legal. Começou aqui no México, lembra lá da árvore que eu mostrei para vocês? Então, e começou, ó, a se espalhar aqui para os Estados Unidos, majoritariamente. Então, a gente pode dizer que essa gripe do porco começou aqui e foi se esparramando. Quando os Estados Unidos fechou aqui as fronteiras, né, na intenção de proteção, na verdade, ele estava protegendo o mundo, né? Talvez não sabia inconscientemente, agora estou especulando aqui, né? Fofocas científicas. Enfim, por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque ninguém podia entrar, mas na verdade, grande parte das variantes estavam saindo de onde? Daqui, né? Óbvio que começou no México, veio pra cá, mas depois que estabeleceu aqui, foi dos Estados Unidos que saiu pro mundo, né? E do México também. Então, a gente tem que olhar com um olhar crítico, né, ver o que realmente está acontecendo. Então, essa aqui é a figurinha do artigo. Depois que saiu aqui do México, foi tomando conta de todo o globo. E cada um desses ramos aqui que vocês estão vendo são as estimativas de fluxo gênico que nós tivemos. Muito bem, qual que é a nossa próxima história? Vamos ver se vocês adivinham. Copa do Mundo que ocorreu aqui no Brasil. Gente, não sei se vocês se lembram, mas quando nós tivemos a Copa do Mundo em 2014 no Brasil, tivemos aqui a epidemia da chikungunya. Lembra? Então,
E essa epidemia foi uma coisa muito, digamos assim, polêmica, porque muitas pessoas alegavam que ela ocorreu porque com a Copa do Mundo a gente veio com essa doença pra cá. Então ela entrou aqui no Brasil. E isso ficou, entendeu? Só que, o que aconteceu? As pesquisas genéticas nos mostraram outra coisa. Não foi exatamente assim que as coisas aconteceram, não. Por isso que é tão importante a gente testar em ciência antes de sair tirando conclusões. E é muito bonito da gente enxergar. Então, o que aconteceu? Vou contar para vocês a história da chikungunya e tem outros trabalhos que exploram essa parte de epidemiologia da chikungunya com os dados genéticos, mas eu vou trazer um trabalho específico. Tem um trabalho, inclusive, belíssimo, que tem tanto chikungunya, zika e dengue. Bem bacana mesmo, dentro dessa parte, associando a epidemiologia, genética e filogeografia. Bom, mas esse trabalho ele foi desenvolvido em 2019 e o foco deles era o Rio de Janeiro, embora eles também tivessem amostras do Brasil todo. E o que eles fizeram? Eles pegaram amostras da África, tá? Para verificar quando que essas amostras estavam aqui dentro do Brasil. E eles tiveram um N bem bacana, olha, 1.835 pacientes. É muita coisa. Eles queriam, então, caracterizar a diversidade genotípica do vírus da chikungunya no Brasil e também verificar as datas. Lembra que eu falei para vocês? A partir das diferenças genéticas que nós temos, nós conseguimos estimar o tempo de divergência das nossas amostras. Então, esse tempo de divergência, ele vai nos dar insights. O que aconteceu lá atrás? Ah, o vírus veio por causa da Copa do Mundo. Será que veio mesmo? Então, com essa possibilidade que nós temos de estimar as datas, a gente consegue fazer uma conferência. Eu estimo ali com dado genético e olho ali para o fato. Ué, será que foi? Será que não foi? Vamos descobrir aqui. Gente, o que esse pessoal percebeu? Que as evidências de introdução dessas variantes que são da África, né, que eles chamam de ECSA, esses cladozinhos laranjas aqui, é que eles já estavam em circulação, já tinham sido introduzidos aqui no Brasil em 2013, tá? Sendo que quando a gente faz esse tipo de análise, a gente tem um intervalo de confiança. Então foi mais ou menos um intervalo de confiança, né, que a gente saberia ter certeza que aconteceu, seria entre 2012 e 2013. Ainda assim cai lá em 2013, né? Então, pensa, a Copa foi em 2014. Isso quer dizer o seguinte, que um ano antes da Copa acontecer, o vírus da chikungunya já estava circulando no Brasil. Então, foi por causa da Copa do Mundo? Não foi por causa da Copa do Mundo, né? Como as pessoas especulavam. O vírus, ele já estava circulando no Brasil. Então, olha que coisa séria, né? Um ano antes, a vigilância sanitária não tinha detectado a presença da chikungunya, que veio de fato da África para cá, mas já estava circulando. Então, aí a razão, gente, da gente ter esse monitoramento epidemiológico, porque se a gente já soubesse disso, a gente poderia tomar medidas preventivas, né, com a população, preparar a nossa equipe de saúde para lidar com isso. Então, perceba que aqui a gente tem mais ou menos, a gente fala aqui ancestral comum, tá? Ancestral comum, a amostra ancestral comum de todas essas diversificações que ocorreram aqui. Esse é o clado do Rio de Janeiro, que foi o foco da pesquisa, e aqui as amostras do Brasil e essas amostras aqui da África. Então, a gente observa aqui que ele já estava circulando no Brasil lá em 2013. Ai, ai, muito interessante. Então, mas mais do que isso, o que eles perceberam? Que no mundo, com essas amostras que eles conseguiram fazer essa datação, então, a chikungunya já estava circulando por décadas no mundo. Então, olha que, como diria aqui na minha terra, né, em Goiás, que piseiro, que coisa, né? A gente tem que realmente ficar de olho nessas coisas e eu acho esse trabalho super legal para exemplificar isso daqui. Então é uma coisa de interesse global. Nossa próxima história será a história que tá aí na crista da onda, né?
a nossa pandemia aí com a Covid-19. Inclusive, eu já quero aqui deixar para vocês a minha admiração, para vocês que são profissionais da saúde, que estão estudando isso. Eu espero que a família de vocês esteja em paz, esteja bem, e se você perdeu alguém, eu sinto muito do fundo do meu coração. Eu sei o quão difícil é isso. Nós também tivemos perdas na nossa família. Eu tenho um irmão que trabalha na linha de frente. Então, a minha admiração aqui por todos os profissionais de saúde, por aqueles que estão estudando e se empenhando tanto nessa carreira. Vocês, só por estarem aqui querendo entender um pouco mais, já são heróis, e eu espero que com essa parte aqui da palestra a gente consiga trazer algumas elucidações do ponto de vista evolutivo da doença. Eu conversei com vocês sobre as variantes genéticas, né, da Covid como exemplo ali de mutações que surgem, as variantes genéticas do SARS-CoV, Covid é a doença, né? Então, a gente tem as variantes de concern, de preocupação, as variantes de interesse. E por que é importante que a gente faça o sequenciamento desse material genético? Para que a gente consiga monitorar, gente, sabe? Ver o que está acontecendo, qual que é a prevalência, identificar essas variantes antes que elas tornem um problema e nos peguem de surpresa. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns estudos sobre a Covid, mas eu quero falar para vocês que tem diversos. Eu coloquei aqui só alguns. Então, realmente o pessoal, eles exploraram bastante com maestria os estudos em filogeografia, em epidemiologia genética e genômica da doença. O primeiro estudo que eu quero mostrar para vocês é de Foster e colaboradores, e foi bem no iniciozinho, assim. Eles pegaram as amostras de 2019 e eles fizeram uma rede. Essa rede chama-se Network, é uma rede de haplótipos. Haplótipo é uma combinação única de estados alélicos, tá? Então, quando a gente tem um genoma diploide, você tem duas cópias ali do genoma, uma do pai e uma da mãe, certo? Quando eu tô falando de haploide, eu tô falando de uma única cópia do cromossomo. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, material genético da mãe, material genético do pai, diploide. Se eu tô falando só de uma cópia do material genético, eu estou falando de um haploide. Então, essa rede de haplótipos, ela vai mostrar como que essas configurações genéticas que constituem cada haplótipo, elas se relacionam. Então, por exemplo, essa pizza aqui redondinha aqui, isso é uma pizza redonda, né, gente? Mas vamos lá. Essa pizza aqui, que tem uma maior frequência, significa que aqui eu tenho mais indivíduos, uma quantidade maior de indivíduos que compartilha essa constituição genética única. Porque lembra que a gente tem variantes? Então aqui é a caracterização de uma determinada variante e ela tem uma frequência maior porque o tamanho da pizza é maior nessa análise. Ó, se eu pegar essa outra variante aqui, ó, laranjinha, ela tem uma frequência pequenininha, a pizza é menor. Então, a proporção do número de indivíduos aqui, quanto mais indivíduos, maior a proporção, maior o tamanho da pizza. Sendo que essa pizza aqui, então, seria a mais frequente. E o que os autores fizeram? Eles coloriram, então, aqui, esse grupinho genético aqui, de acordo com a região geográfica, para que a gente conseguisse observar aonde estavam surgindo as mutações numa frequência maior. Então, para a China, ele coloriu em amarelo. E para o leste da China, em laranja. Então, olha só. Quando a gente tem um haplótipo mais frequente assim na rede, a gente pode inferir que esse aqui seria um haplótipo ancestral, tá? Onde tudo começou. Como a gente pode observar e foi detectado, né, na China. E aí, então, ele vai se esparramando. Cada um dessas novas bolinhas aqui são novos haplótipos ou novas constituições genéticas. E perceba que a gente tem, nesse primeiro momento, né, que esse trabalho foi um dos primeiros, predominantemente grupos genéticos na China e na Ásia, né, na parte leste da Ásia, ali próximo à China. Depois a gente tem grupos aqui azuis escuro, né, que são os Estados Unidos.
E aí, então, essas mutações aqui, elas ocorreram nos Estados Unidos. A gente tem haplótipos que são exclusivos por regiões. Por exemplo, esses haplótipos aqui que são amarelinhos, uma menor frequência aqui, são exclusivos da China. Mas temos haplótipos que são compartilhados, ou seja, que essa constituição genética, ela existe tanto numa determinada área geográfica quanto em outra. Exemplo, esse daqui, ó. Esse daqui, ele ocorre, essa constituição genética, ela ocorre na China, amarelinho, e nos Estados Unidos. Quando a gente vai olhando para esse compartilhamento de haplótipo, a gente consegue, inclusive, inferir sobre fluxo gênico. Por que que esse haplótipo azulzinho está aqui nos Estados Unidos e está na China, né? Lembra que a gente teve muitas viagens, muitas migrações, então as pessoas, elas levam consigo o vírus dentro e aí elas deixam esse material genético naqueles locais. Olha só, esse haplótipo aqui, ele é um haplótipo compartilhado por vários países. A gente tem a parte leste da Ásia, em laranja, a amarela, que é a China, depois a gente tem o azul piscina aqui, que é a Europa, e temos esse azul meio clarinho aqui, que seria a Austrália, e assim por diante. Neste primeiro momento, a gente olha aqui que eram poucas sequências do Brasil. A gente tem esse grupinho aqui que ocorreu exclusivamente no Brasil, mas isso daqui foi bem no começo, foi uma caracterização da pandemia, no começo por esses autores, então já não tinha tanto dados como nós temos agora. Então esse foi um recorte do que aconteceu em 2020, eles fizeram isso de uma forma muito rápida, né? Aí é legal porque a gente tem uma imagem e as coisas vão mudando, então a gente consegue acompanhar e ver para que lado que tá indo, tá diversificando, parou, estabilizou, o que que tá acontecendo? Entende a importância? Olha, outro exemplo de estudo que eles fizeram utilizando esse monitoramento aqui foi nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, utilizando também essa questão filogeográfica para reconstruir, então, esse cenário de pandemia e pensar em como as coisas estavam acontecendo. Olha, eles pegaram, então, Nova York e separaram os bairros e eles queriam entender como é que estava acontecendo a circulação da Covid dentro da cidade de Nova York. Então, o que eles perceberam é que um bairro que chama Queens lá, era o bairro, tá vendo aqui que tem uma bolinha cinza? Então, era o bairro de onde estava saindo as variantes para outros bairros. Então, eles já sabiam que poderiam fazer políticas direcionadas para o isolamento desse bairro aqui. Isso aconteceu também na Austrália, quando eles identificavam a presença de pessoas com Covid, eles isolavam ali o bairro, então era o bairro que era isolado. Pensa, você consegue direcionar as políticas públicas. Então, isso daqui é bem bacana, porque você, a partir dos dados genéticos, consegue verificar, inclusive, o fluxo de onde é que está saindo esse material genético, de onde esse vírus está saindo e para onde ele está indo. Então, quanto mais grossinha essa setinha, mais o fluxo de intensidade para essas outras regiões vizinhas. Por exemplo, esse bairro aqui, na verdade não é um bairro, é uma ilha. Essa ilha aqui, se a gente olhar, ó, bem fininho, pouquíssimo eventos de dispersão para cá, e nos bairros vizinhos a gente tem uma intensidade maior de dispersão. Muito bacana, não é? Nossa, muito legal isso daqui. Outro trabalho lindo que eu quero compartilhar com vocês foi um trabalho feito aqui no Brasil, especificamente na Amazônia. E lembra que eu falei para vocês que nós tivemos uma variante aqui de concern, uma VOC, aqui no Brasil? Então, essa VOC, ela surgiu lá na Amazônia e aqui ela foi chamada de linhagem P1. Foi um trabalho muito belo, se você tiver oportunidade, dá uma olhadinha nele. E o que eles conseguiram verificar com esse trabalho? Eles olharam de onde surgiu essa variante e como que essas variantes elas estavam se dispersando entre os municípios próximos a Manaus. Ao que a gente percebe, isso tudo começou em Manaus. E aí, eles foram mostrando, então, pra gente, a partir dessas simulações,
as rotas, de onde estava indo, para onde estava indo, e mais do que isso, olha que bacana, você consegue verificar quando isso aconteceu. Porque tá vendo esse gradiente aqui? Então, quanto mais vermelhinho, seria o tempo mais recente em relação à época do estudo, e quanto mais azulzinho, o mais antigo. Por isso que a gente sabe que aqui a gente teve essas variantes surgindo em Manaus e depois elas foram se dispersando e foram várias linhagens que eles identificaram lá, tá? Não foi só uma linhagem não, mas uma linhagem que eles identificaram foi a emergência, né? Então o surgimento da variante P1, que seria então a nossa variante gama, que foi identificada aqui no Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Outro trabalho que eu achei assim muito fantástico dentro dessa questão de evolução e dinâmica de entendimento de epidemia e pandemia, gente, foi um trabalho também feito aqui no Brasil, que eles conseguiram detalhar com uma preciosidade o que aconteceu, que foi incrível. Então, olha só, o que eles fizeram? Eles pegaram, então, essas amostras que foram sequenciadas e o trabalho deles começa ali a partir de 2020, tá? Então, eles não estão incluindo aqui os dados deste ano, mas isso já dá pra gente observar bem o que aconteceu. E esses clados aqui em azuis são clados do exterior, clados de dados fora do Brasil, e esses aqui em laranja ou vermelho claro seriam as amostras aqui do Brasil, tá? As nossas sequências. Eles juntaram dados do exterior e nossos aqui. Então, o que a gente percebe aqui, olha, olhando para essa figura aqui, para esse clado? Isso daqui, gente, a gente chama de uma árvore com data, tá? Por isso que eu falei para vocês, árvore datada, com uma data, exatamente com isso. E a gente consegue ver quando ocorreram eventos de divergência entre as linhagens. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente dá uma olhadinha, a gente consegue perceber que em fevereiro, esse clado aqui diversificou. Olha quantas diversificações que foram acontecendo. A gente consegue olhando isso aqui de acordo com as datas, tá bom? Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui em vermelho, tá vendo? Isso daqui foi quando essas variantes chegaram no Brasil. Olha, é incrível como o vírus de SARS-CoV ele tem uma mutação gigantesca. Então, cada um dessas tipos aqui, cada um dessas pontinhas são grupos genéticos distintos. Então, o que está em laranjinha aqui foi quando esses grupos, então, apareceram no Brasil. Foi o primeiro report deles no Brasil. E aqui a gente tem, então, os nossos clados predominantes dentro do nosso país, tá? E aí uma coisa super interessante aqui que a gente tem é que eles caracterizaram a primeira onda e a segunda fase da pandemia no país. E a primeira fase, como era de se esperar, a gente tinha uma maior fonte do vírus de migração vinda de fora do país. Claro, não tinha SARS-CoV aqui no Brasil, né? SARS-CoV-2 não tinha. Então, entrou aqui por fora. Então, de fato, a gente esperaria que essa primeira fase tivesse uma predominância de fora do nosso país. Mas aí, vírus aqui, mutações ocorrendo, diversificações ocorrendo, novas variantes surgindo. Lembra que eu falei, inclusive, que várias variantes, elas são neutras, né? Então, elas ocorrem naturalmente, mas algumas serão de concern. A gente tem uma de concern aqui, de preocupação, mas olha só, na segunda fase, inclusive até maior, olha a quantidade aqui de migrações dentro do nosso próprio país e aumento do vírus, né? Uma coisa assim gigantesca. Mas outra coisa super interessante nesse trabalho, por isso que eu falei para vocês, olha só, eles associaram a parte genética, a parte epidemiológica e foram investigando a fundo, tentando entender o que aconteceu. Cara, eles foram atrás do número de passageiros diários no aeroporto, nas viagens que tinham aqui, para verificar, então, se a gente tinha uma associação entre essa entrada e esse fluxo de pessoas dentro do nosso país, que poderia, então, levar essas variantes genéticas de um lugar para outro. E sim, a gente percebeu
que havia de fato uma associação. Incrível isso, né? Então, aqui o número de voos que a gente tinha de passageiros de fora do país. Então, de acordo com o mês aqui, né? Então, de janeiro até maio, e a gente observa que em maio teve uma queda gigantesca, então, de pessoas de fora do Brasil entrando aqui dentro, mas a circulação de pessoas dentro do país, ainda nos aeroportos, era muito grande. Observa que a gente tem mais de 100, né, número de passageiros diários aqui no Brasil, mesmo com essa queda, e aqui a gente teve uma redução gigantesca. Então, isso responde bastante, né? Olhando esses dois gráficos aqui, que houve uma queda de fato, então, das variantes trazidas de fora para dentro do nosso país. Por isso a importância de fechar, então, as fronteiras dentro desse contexto de pandemia, para evitar com que a entrada do vírus, certo? Outra coisa super bacana que eles fizeram é, da mesma forma que a gente viu aquela simulação lá com a H1N1, com a gripe do porco, eles fizeram isso para verificar tanto na primeira fase lá da pandemia, quanto na segunda fase, como é que estava a direção da dispersão desse material genético dentro do nosso país, do vírus, né? Então a gente percebe que num primeiro momento a gente teve ali na região sudeste uma concentração muito grande, e como é que isso foi se dispersando para dentro do país. Já na segunda fase da epidemia, olha só que interessante, ou não, né, gente, mas enfim, foi entrando para mais dentro do nosso país. Então, tá vendo? Primeiro cenário, segundo cenário, monitoramento. Então, aqui a gente já tem que começar a ficar preocupado, para onde que tá indo, por que que tá indo, como que a gente pode fazer esse isolamento e trabalhar, então, com estratégias, né, para isso daqui. Seguinte, eu quero mostrar para você um banco de onde a gente coloca esses depósitos das sequências, tá? Tem vários bancos, tem o Pango, o GISAID, eu vou mostrar o GISAID aqui hoje para vocês, e é super interessante, porque o que acontece? Os pesquisadores sequenciam, então, essas regiões, né, essas amostras virais de todo mundo, depositam lá, e a gente tem uma noção do que está acontecendo dentro da saúde pública mundial. Então, esse é o site do GISAID, e aqui, gente, tem várias coisas super legais, vocês que trabalham com essa parte de saúde pública, é super interessante olhar, mas eles estão com foco bem assim na Covid, e olha que interessante, aqui eles colocam todas as variantes que a gente tem da Covid, o número de submissões que eles têm aqui, olha, mais de 3 milhões de amostras submetidas, e isso tudo nos dá insights das políticas públicas. Então, eu vou clicar aqui dentro dessa parte de genômica epidemiológica, para vocês entenderem o que eu estou falando. E aqui eles colocam por países, que são os países que contribuem aqui efetivamente com o banco, mas eu vou olhar a parte global. Muito interessante, não é? Gente, é um universo à parte. Eu sei que pode ser uma coisa muito diferente para vocês, mas eu espero que vocês tenham usufruído, né, dessa abordagem nova. Realmente é tudo muito novo para nós nesse sentido. Carregou a nossa página aqui e olha que interessante, gente. Aqui, então, é a nossa filogenia das amostras que foram sequenciadas em todo o mundo para a Covid. E olha que bacana, quando você passa o mouse e coloca aqui, ó, você consegue saber qual foi a amostra sequenciada. Então, aqui, ó, a gente tem uma amostra da Austrália, tá? Quem foi o autor? Foster, que é aquele lá que a gente viu o primeiro trabalho, né? Qual foi o ano e onde foi a mutação. E se eu clicar aqui, eu vou ter maiores informações sobre isso. Aí você vai vendo os clados que eles separam aqui, que são os clados que têm relação. Olha que interessante, isso daqui seriam os haplótipos, então, em todo o mundo, E, só para mostrar para vocês aqui, que olha que bacana, aqui foi quando começou o sequenciamento, ó. Quando começou o sequenciamento. E a gente tem até agora, em agosto de 2021. Eu quero que você observe a quantidade de mutações que a gente tem agora em relação ao começo. Olha bem para isso aqui.
Gente, olha o quanto de mutações que a gente tem hoje. Olha isso aqui. É um absurdo. O vírus realmente ele tem uma taxa de mutação muito alta. É um vírus de RNA. Então, por isso que quando a gente fala para as pessoas, fiquem em casa, né? É óbvio que a gente está falando das pessoas têm que trabalhar, mas a gente está falando aqui da pessoa sair, não usar máscara, sair sem necessidade, né? A gente aumenta a circulação do vírus. E nós somos o local que ele habita. Então, ele precisa da gente. Então, se a gente restringe a circulação, o habitat do vírus é restrito. Se a gente aumenta a circulação, a gente aumenta o habitat do vírus. Então, com isso, as chances de mutação, as chances de mutações aumentam bastante. Olha isso, que absurdo. Então, isso aqui é bem legal, talvez, de mostrar para as pessoas, né? Mesmo que elas não consigam entender efetivamente, uma análise assim, não, olha só, aqui são as mutações que surgiram aqui ó, em agosto. Olha aqui em relação a quando a pandemia começou. Né? Então, eu acho isso bem, assim, esclarecedor. Aqui a gente consegue fazer um zoom no mapa e dar uma olhada em como tudo está acontecendo. Então, eles colocam a constituição genética aqui por país e cada um desses clados aqui são correspondente às cores. Então, a gente vê que tem um tipo de material genético que é amplamente compartilhado aqui em todos os continentes, que seria esse GK aqui. E eu quero falar para vocês que quanto maior essa bolinha aqui, que é o haplótipo, que eu já tinha te dito, maior a frequência de amostras dentro dele, de indivíduos sequenciados dentro deles. Então, a gente percebe que os Estados Unidos, a Austrália, eles estão investindo bastante no sequenciamento dos pacientes que são acometidos, então, pela Covid. Aqui a frequência de cada um desses grupos, bem interessante, não é? Você pode olhar aqui também sobre a influenza, da mesma forma, tá? A gente tem também essa parte da influenza. Vamos olhar dentro do Brasil, como que estão as coisas por aqui? Vai carregando, é muita coisa. Dá uma explorada nesse site, é super legal mesmo. A gente consegue ter alguns insights bem bacanas. Aqui, isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, olha que bacana, dê uma explorada nisso aqui, viu? Olha, a gente tem, quando você clica no país, a identificação das VOI e das VOC, né? Das VOI é ótimo, né, gente? Parece que não é plural, mas é VOI mesmo, de variantes de interesse e as variantes de concern. Então, a gente tem aqui a gama, que começou ali no Amazonas, né? Então, tá vendo, ó? Olha que... Isso aqui, ó, mostra a migração. Então, olha como ela está circulando no nosso país e por que foi tão dito pra gente tomar cuidado, né? Porque ela está circulando no país. Aqui são outras variáveis, e são aquelas variáveis que eu falei pra vocês, que não são variáveis de preocupação e nem de interesse, porque são alterações que não vão aumentar a virulência, né, nem a patogenicidade. Então, elas são, digamos assim, variantes neutras num primeiro momento, né? Mas as identificadas aqui como de interesse e de preocupação, a gente tem 4 circulando no Brasil. A gente tem a beta, que é uma rosinha aqui, que eu não vou conseguir identificar ela porque tá misturada com vermelho, mas a gente tem a VOC, que é essa azul escura aqui, e a gente tem a alfa, que é essa azul clarinha aqui, e a zeta também, que é a verde. Ou seja, temos todas aqui, razão pela qual temos que nos preocupar. Como eu disse para vocês, o tamanho desse haplótipo aqui é relacionado ao número de indivíduos que foi sequenciado para essas regiões. A gente percebe aqui que, por exemplo, Mato Grosso, Rondônia, são estados que têm uma menor produção dos dados. E ainda a gente consegue verificar como que esses haplótipos se relacionam com outros locais do mundo, tá? Então, por exemplo, essas outras variantes aqui vieram aqui para o Brasil, tá vendo? E aqui a gente verifica as migrações também. Gente, muito interessante. Se você quiser dar uma olhada aqui, tipo, eu quero ver como que aconteceu lá no início, você pode modificar esse range da data aqui, tá vendo? E aí vai para aquilo que eu falei para vocês do monitoramento. Cara, olha a importância disso daqui.
porque aqui a gente vai olhando os cenários. Então, ó, vou para quando começou. Vamos ver se a gente consegue mudar aqui. Eita! Olha só, quando começou mais ou menos ali, a gente colocando aqui de fevereiro até outubro, olha quantas variantes que a gente tinha aqui. A gente tinha pouquíssimas variantes de... Na verdade, a gente tinha uma única variante de interesse aqui, que é a Zeta. Ela não é, assim, tão problemática quanto a de preocupação, quanto a VOC, mas ela está no caminho. Mas, enfim, olha só, era bem menos, né? Conforme a gente foi circulando e esse vírus foi caminhando aqui, a gente, ó, andando no tempo, aumentou, então, o número de diferenças de constituição genética dentro desse pool gênico viral. E é isso, minha gente. Então, é bem legal, dá uma olhada nesse site que eu acho que pode ser bem interessante para você que tem interesse em entender como a dinâmica de tudo isso tem ocorrido. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra, dessa aula, dessa conversa. Eu sei que foram várias informações diferentes, mas foi um prazer estar com vocês aqui no terceiro encontro de genética, hemoterapia e patologias hematológicas. Eu agradeço muito a Liga Acadêmica de Hematologia e Hemoterapia de Biomedicina lá de Assis. Muito obrigada por terem me chamado. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais do mundo da genética, eu convido vocês a conhecerem o meu perfil, o Entenda Genética, ou me manda mensagem, adoro conversar, eu estou no Facebook, Instagram, YouTube, à disposição de vocês, e que nós tenhamos mais biomédicos e biomédicas e profissionais da saúde com esse olhar, né, esse olhar utilizando genética e pensando em como a gente pode reconstruir as histórias das epidemias e das pandemias, e isso nos auxiliar a traçar estratégias para a saúde pública, um monitoramento epidemiológico que com certeza é eficaz e pode salvar muitas vidas. Que vocês fiquem em paz e muito obrigada. Até uma próxima.